Fala rapaziada, saudações vascaínas e hoje é dia de Vasco da Gama, Vasco Tombense pela Copa do Brasil, então ao longo do vídeo a gente vai trazer tudo que vai rolar nessa partida, falar também com relação a dois novos reforços que podem pintar em São Januário, sendo o Everton e o Michel, dois jogadores do Grêmio, temos novidades com relação a essas negociações e nós vamos trazer detalhes para você, falar também sobre a reforma de São Januário. Fica muito perto aí o Vasco de ter um novo estádio, um novo São Januário. Vamos trazer detalhes aí de tudo que está se passando com relação a essa nova reforma do nosso grande caldeirão. E temos muitas outras novidades, saída de Henrique, chegada de reforços, chegada de novos jogadores. E é claro, você não pode perder esse vídeo porque temos sim muitas notícias para você. E se você quer ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados, é claro, no canal do Gigante. Então vamos que vamos, né rapaziada? Vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você e também deixar o seu like e o seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser esse jogo hoje entre Vasco e Tombense, o jogo importantíssimo. Deixa aí o seu placar e quem sabe, se você acertar, o seu nome não pode aparecer aqui no vídeo, no próximo vídeo do canal. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar trazendo uma notícia muito importante que é com relação a reforços. O Vasco ainda não parou de ir ao mercado procurar novos jogadores, inclusive tem posições que são prioridades para o atual elenco cruzmaltino, sendo ali mais um ponta, focado no ponto esquerda, né, aquele lado de campo, também um volante é a prioridade atual nesse elenco, um zagueiro e um reserva para o Germancano. Atualmente temos dois jogadores que podem pintar em São Januário e estão dentre essas posições que o Vasco procura no mercado. Sendo o primeiro, o Everton, um atacante que pertence ao Grêmio, teve no São Paulo também durante esses anos, durante esse período aí, porém não teve destaque esperado no Grêmio e pode ser transferido, inclusive não faz mais parte dos planos dessa atual diretoria e pode aí ser transferido para o Vasco da Gama. Segundo notícias, o Everton chegou até mesmo a nem matricular os filhos dele num colégio lá em Porto Alegre, porque já espera, né, que vai ser transferido para outro clube. E segundo notícias, tem apenas dois times ali envolvidos em uma possível negociação e de olho no jogador, sendo o Fortaleza e o Vasco da Gama. Algo que impede ainda uma possível negociação é o alto salário do atleta. Para vocês terem noção, o Everton atualmente recebe um salário que gira em torno de 500 a 600 mil reais, algo que está muito fora da realidade atual do Vasco da Gama, mas mesmo assim o Vasco procura ir atrás do jogador, chegar a negociações com o Grêmio da mesma maneira que aconteceu com o Vanderlei, buscar uma rescisão do contrato entre o atleta e o Grêmio para que ele possa vestir a camisa aí do Gigante da Colina. E além do Everton, tem mais um atleta que pertence também ao Grêmio que pode vestir a camisa aqui do Vasco da Gama, sendo ele o Michel. O Michel é um volante, um grande jogador, foi campeão com o Grêmio da Libertadores, se eu não me engano, lá no ano de 2017, sendo um dos grandes destaques da equipe, era na época o homem de confiança do Renato Gaúcho. Ano passado foi transferido para o Fortaleza, infelizmente por conta de lesão não conseguiu ter um desempenho desejado, jogou muito pouco, sequer nem jogou com a camisa do Fortaleza. Aliás, jogou sim, mas jogou muito pouco. Inclusive, o Rogério Ceni estava usando até ele de zagueiro naquela época. Mas não foi o que era esperado, porque é um jogador que pode render demais a qualquer clube por sua bagagem, sua experiência e também a sua qualidade. E segundo notícias, até o momento nenhuma negociação ainda está em andamento, o interesse do Vasco existe, conversas já foram ali iniciadas, porém ele tem vínculo com o Grêmio até 2022, está passando por um processo de recuperação física, o Renato Gaúcho não tem certeza ainda se vai liberar ou não o jogador, mas ele atualmente não está dentro dos planos da atual diretoria. É um jogador que está se recuperando e dependendo do que ele irá dar ao Grêmio, aí sim uma atitude vai ser tomada. Mas o Vasco já está ali em negociações, aguardando somente uma recuperação completa do atleta, ele definir o futuro e pode sim Everton e Michel, um volante e um ponta, vestir a camisa aí do Vasco para essa próxima temporada. Mas vamos seguir, vamos trazer novas notícias e falar o que envolve o dia de hoje, né? Hoje tem jogo do Vasco, mas hoje também é um dia importantíssimo para a história do nosso Gigante da Colina. Para quem não sabe, hoje aí completam 97 anos da famosa resposta histórica do Vasco da Gama. Foi ali um dia, uma data em que o Vasco negou o pedido feito aí
pela federação da época, que se chamava AMEA, que no caso foi a federação que pediu para que o Vasco não entrasse em campo com jogadores que eram negros, pardos, caixeiros e operários, sendo eles 12 jogadores, e o Vasco simplesmente falou: já que eu não posso entrar com esses jogadores negros, pardos, operários, caixeiros, eu não vou jogar. E isso representa a história do nosso Gigante da Colina, e é o que está escrito aqui atrás: é o legítimo clube do povo. Nós lutamos contra o racismo, contra a discriminação, contra o preconceito. Esse é o Vasco da Gama, um clube que, assim como nós ouvimos aí, merece ser estudado e virar matéria em escola. Um clube gigantesco, e hoje completa-se 97 anos da famosa Resposta à História. Inclusive, tivemos aí um mosaico em São Januário em homenagem, né, a esse grande ato da história vascaína, que definitivamente demonstra a grandeza do nosso Gigante da Colina e demonstra sim que o Vasco é o clube maior do Brasil, é o mais gigante do nosso país, que tem a história mais linda do mundo. Definitivamente é muito bonito e é prazeroso, e nós temos orgulho de botar essa camisa no peito e falar que nós somos vascaínos. Mas vamos seguir, porque temos muitas novidades ainda no vídeo de hoje. Falar agora com relação ao Henrique. Henrique, se tem jogadores chegando, como o próprio Michel ou Everton, o Henrique está de saída. O Henrique já voltou a treinar sim, porém separado do elenco principal. Ele está treinando ali com o Neto Borges, com o Erle, com o Lucas Santos, esses jogadores que não fazem mais parte dos planos dessa atual diretoria vascaína. Porém, segundo notícias, o Vasco já está em negociações muito avançadas com o Orlando City, um clube lá dos Estados Unidos. O Vasco já chegou praticamente a um consenso com relação à venda, salário. Ainda não temos valores divulgados, mas muito provavelmente que nos próximos dias seja oficializada essa negociação e ele sim saia de vez do Vasco da Gama. Um jogador que, se eu não me engano, está no clube desde 2008 ou 2009, é um cria da base do Vasco da Gama e vai se despedir. Infelizmente não teve grandes momentos vestindo a nossa camisa, mas é cria da base, de fato a gente tem orgulho sim da carreira dele. Infelizmente não foi uma grande carreira, mas tem muito para viver, é jovem, vai buscar ali a sua carreira em outro país. E vamos ao assunto principal do vídeo de hoje, rapaziada, que é com relação à reforma de São Januário. O Vasco busca aí, já trouxe pelo vídeo da manhã, esteve ontem o Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório e o VP ali de obras de patrimônio do Vasco da Gama, conversando com o governador do Rio de Janeiro para chegar a um consenso com relação ao Maracanã. O governo do Rio de Janeiro busca aí ainda nesse primeiro semestre de 2021 ver o que será feito com relação a novos times que irão ali, de certa forma, mandar no Maracanã. E o Vasco ontem esteve com o governador para entrar e estar junto nessa nova licitação que será feita. O Vasco busca sim, novamente, depois de tanto tempo, né, ter o Maracanã como seu novamente, porque acredito que para o torcedor vascaíno, nesses últimos 5 anos, o Maracanã foi totalmente esquecido, mas quando utilizado, quando mandamos um jogo no Maracanã, é lotação máxima, como a gente viu lá no final de 2019, aquele jogo entre Vasco e Chapecoense, que o Vasco lotou completamente o Maracanã, e tivemos notícias aí que o Vasco se reuniu com o governador do Rio de Janeiro para buscar novamente esse mandatário do Maracanã, ser novamente o mandante do Maracanã. Não somente, né, por história, que o Vasco tem que sim ter o Maracanã como seu, como sua casa, por conta dos diversos títulos que nós conquistamos lá, por conta de o setor sul ser nosso e diversos outros fatores, mas não somente por isso. Segundo notícias, aquele projeto de reforma de São Januário feito lá pelo Alexandre Campelo vai ser instaurado dentro do clube. É claro, sai muito do que nós, torcedores vascaínos, queríamos, né? Acredito que tem grande parte da torcida que está desgostada com relação a esse plano de reforma de São Januário. Muitas pessoas queriam até mesmo ou do Júlio Brandt ou do Levenciano, que era sim um projeto maravilhoso, com reforma, quadra de basquete, iria mudar completamente ali não somente o estádio, mas a região em torno de São Januário. Mas por enquanto, né, já que o Jorge Salgado é o presidente, o projeto que provavelmente será feito vai ser o assinado pelo Alexandre Campelo, que inclusive já tem empresa que irá reformar o estádio. Por conta disso, por conta dessa ideia de reformar São Januário, que está praticamente fechada para essa gestão Jorge Salgado, o Vasco precisa de um novo estádio
para abrigar o nosso Gigante da Colina nos dias de jogos, né, do Vasco da Gama, e esse estádio não seria nada mais, nada menos do que o Maracanã. Está certíssimo. Então, além de ter o fator histórico, tem o fator ali de importância do Vasco mandar os jogos novamente no Maracanã, enquanto São Januário está de reforma, ou seja, muito provavelmente que teremos sim a reforma de São Januário ao longo desses anos. Mas vamos ao assunto principal do vídeo de hoje, que é para falar sobre o jogo Vasco e Tombense pela segunda fase da Copa do Brasil, às 9h30 da noite, o jogo que vai ter transmissão aí para Globo, para grande parte do país, e também Sport TV 2, passagens aí, transmissão para todo o país, menos para o Rio de Janeiro, o jogo que vai ser realizado ali no estádio Antônio Guimarães de Almeida, da Tombense, um estádio muito pequeno, já está preparado aí para a partida, está passando foto para vocês. E esse jogo, é claro, além de valer uma classificação, também vale premiação. O jogo vale 1,7 milhões de reais caso o Vasco passe de fase. Ele já recebe um valor por estar jogando nessa segunda fase, que é algo em torno de 600 mil reais. Ou seja, se o Vasco passar, o Vasco vai ter de lucro 2,3 milhões de reais, porque para o atual momento, né, do Vasco da Gama é um excelente valor. Inclusive, o técnico Marcelo Cabo se pronunciou com relação a essa partida, falou que o Vasco vai sim se comportar como se comporta em todos os jogos, independente do adversário, porque tem uma plataforma de jogo bem definida. A gente sabe, ainda está no início de trabalho, o elenco é muito limitado, na minha opinião, mas definitivamente o Vasco está apresentando grandes melhoras aí com o Marcelo Cabo no comando da equipe. Aos pouquinhos, o torcedor vascaíno acredita que um novo ano melhor do que o ano passado pode vir, ainda mais jogando a Série B. A obrigação o Vasco entrar todos os jogos com o objetivo de vitória e não só com o objetivo, mas ganhando e ganhando bem. Infelizmente vamos ter um desfalque apenas para essa partida, um desfalque muito importante, aliás 2, que é o MT e o Thales Magno, que atualmente o Thales Magno está com uma lesão ali, se recuperando de uma operação, vai passar aí 2 meses praticamente fora, uma operação no joelho, está em fase de fisioterapia, então o Vasco não poderá contar com o atleta, e além dele o MT, que está também em recuperação de um problema na lombar, ou seja, 2 desfalques para o Gigante da Colina. Então dessa maneira o Vasco deve ir a campo da seguinte forma: Lucão no gol, Leonardo Matos na lateral esquerda, Leandro Castan e Hernando fazendo a dupla de zaga, os dois que não jogaram juntos ainda esse ano. Na minha opinião, uma dupla de zaga velha, 2 jogadores lentos, mas é esperar. Acredito que o Marcelo Cabo está usando muito em usar 2 jogadores que ainda não jogaram juntos para a partida decisiva. Na lateral esquerda iremos de Zeca, que está tendo grandes atuações aí, né, ao longo desse ano. No meio-campo, Andrei, Matias Galarza e Marquinhos Gabriel. Acredito que nesse atual momento também é o meio-campo ideal pelo que o Vasco tem em mãos. Não é claro o meio-campo ideal do Vasco da Gama que nós queríamos ver no nosso time, mas pelo que o Vasco tem com relação à mão de obra humana, é o melhor meio-campo. E no ataque veremos Léo Jabá ou Gabriel Peck, Germancano no ataque e também Morato na ponta. Ou seja, pode sim ter todos os reforços já estreando. É claro, o Vanderlei ainda nem está sendo relacionado, mas com relação ao Hernando, ao Zeca, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato, os 5 últimos reforços podem já jogar e ser inclusive titulares da equipe. Então a gente vê realmente que um bom trabalho pela parte do Alexandre Pássaro em contratar está sendo feito, porque os jogadores que estão vindo para ser titular da equipe. Um jogo que, na minha opinião, não vai ser fácil. É claro, o Vasco tem que ganhar bem, é obrigação o Vasco meter de 3-2-0 nessa partida, porque é um adversário muito mais fraco que o Vasco da Gama, mas é jogo de um jogo só, é mata-mata, é Copa do Brasil. Então é claro, a gente tem que de certa forma entender que não vai ser um jogo fácil, mas também, na minha opinião, independente de ser fácil ou não, é obrigação o Vasco vencer essa partida. Então deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser o placar desse jogo, coloque aqui embaixo, volta a repetir. Se você acertar, quem sabe o seu nome não pode aparecer aqui no próximo vídeo do canal. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Então vamos que vamos, porque hoje é dia de Vasco. Eu chuto 3-1 Vascão, 2 gols do Germancano e um gol aí do Marquinhos Gabriel. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Hoje é dia de Vasco. Um grande abraço a todos e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.